Mas hoje eu quero expor o capítulo 3. Então abra aí a sua Bíblia, né? Permaneça com a Bíblia aberta e, se possível, compartilhe a sua Bíblia. Se alguém do seu lado não a tem ou não a trouxe, compartilhe então a leitura da Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 1, na realidade até o versículo 1 do capítulo 4. Nós temos uma sessão só aí, terminando no versículo 1 do capítulo 4. Ok? Eu quero ler nesse momento, depois eu vou explicar os demais versículos. Quero apenas destacar do versículo 12 até o versículo 16. Diz aí o seguinte, a palavra de Deus: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Senhor Deus, Pai querido, fala, Senhor, aos nossos corações por meio da Tua palavra. E permita, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade seja realmente multiplicada em nossas vidas e que nós possamos tirar proveito nesta noite da palavra santa. Em o nome de Jesus, repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E a partir desse instante, que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo à nossa mente as lições poderosas desse texto. E que nós possamos colocá-las em prática a partir de amanhã, todos os dias da nossa vida. Nos ajude. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, observe bem aí o capítulo 3. Vamos começar no versículo 1. Né? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A impressão que a gente tem é que o apóstolo Paulo está encerrando a carta dele. Né? Depois de ter tratado no capítulo 2 a respeito das causas da desunião e o remédio para curar a desunião, ele chega aqui agora nesse início do capítulo 3, no versículo 1, e diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Parece que ele não tem mais nada para falar e que estava encerrando a sua carta. Mas, na realidade, não é isso que está acontecendo. Na realidade, o apóstolo Paulo traz novamente o conceito de alegria, que ele já expressou muito bem nessa carta e continuará expressando, até porque a palavra alegria na carta aos Filipenses aparece 16 vezes. E alegria, no conceito do apóstolo Paulo, é diferente de felicidade. Felicidade tem relação circunstancial, ou seja, tem a ver quando as coisas são favoráveis, então você é feliz, nesse sentido. Entretanto, a palavra alegria que aparece aqui, o conceito que o apóstolo Paulo traz de alegria aqui, é um conceito posicional, não circunstancial. Ou seja, tem relação com você estar em Cristo. Ou seja, a alegria da qual ele está falando está relacionada com a pessoa de Cristo Jesus, com o fato de você ser crente, nascido de novo, nascido em Cristo, regenerado. Portanto, só é possível ter essa alegria quem está em Cristo. Essa alegria independe das circunstâncias, independe das dificuldades, das intempéries, das lutas, das adversidades, que todos nós estamos sujeitos a elas. Esta alegria da qual o apóstolo Paulo está falando, nós não podemos perdê-la. Esta alegria, ninguém pode roubar esta alegria de nós. Na realidade, você pode perder familiares, você pode perder dinheiro, pode perder posição, pode perder uma série de coisas, mas você não pode perder Cristo. Não tem como perder a Cristo.
Esta alegria é a mesma que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, e diz que esta ninguém pode tirar de nós, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem os demônios. Nada pode nos separar desta alegria, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na realidade, o apóstolo Paulo traz esse assunto da alegria novamente para reforçar os filipenses a respeito daquilo que ele continuaria a dizer, para que eles pudessem estar preparados, que a despeito das dificuldades, eles seguiriam alegres em Cristo Jesus. Agora observe comigo aí, o versículo 1 continua. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Né? Que mesmas coisas são essas? Do que o apóstolo vai falar daqui para frente? Na realidade, as mesmas coisas aqui é a respeito da unidade da igreja. O assunto que ele tratou no capítulo 2. Aliás, o assunto que ele começou a tratar no capítulo 1, lá no versículo 27. Quando ele claramente diz lá no versículo 27, vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, lutando juntos pela fé evangélica. Então ele está falando da união em torno da teologia, da união em torno da doutrina. Ele começa a falar isso no capítulo 1, no versículo 27, no versículo 28. No capítulo 2, ele começa, capítulo 2, falando da questão da unidade. E mostra o que causa desunião na igreja. Qual é a causa da desunião na igreja? Como nós estudamos recentemente, ele diz lá que a causa da desunião na igreja é a ambição, ou seja, o egoísmo, é o desejo de glória pessoal, a vanglória e o egocentrismo. Essas três coisas realmente destroem a unidade da igreja. Ou seja, as pessoas que praticam isso, ou seja, são egoístas, têm essa questão da soberba, da vanglória, egocentrismo, na realidade elas pensam só nelas mesmas, não pensam no outro. Para corrigir o problema, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar da teologia do outro. Ou seja, para resolver o problema da desunião na igreja, o remédio para curar a desunião na igreja, causada pelo egocentrismo, pelo egoísmo, pela vanglória, o remédio é pensar no outro. Seguindo então o exemplo de Cristo que pensou no outro, o exemplo do próprio Paulo, né, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito. Nós já estudamos isso aqui. Entretanto, agora nesse versículo 1 do capítulo 3, Paulo diz lá, né, não me desgosta e é segurança para vós outros escrever para vocês a respeito das mesmas coisas. Ou seja, vou continuar falando, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vou continuar falando da questão da unidade da igreja. E está acontecendo um problema aí que também causa desunião. E é muito grave. Na realidade, é mais grave do que o que eu já tratei até agora. É isso que ele está dizendo. E aqui, da agora para frente, o apóstolo Paulo vai dizer que o que causa desunião também na igreja é uma teologia frágil, um desentendimento doutrinário. Se a igreja não tem coerência doutrinária, se a teologia não é bíblica, realmente não tem como construir uma unidade verdadeira. A unidade será frágil, certamente desmoronará. No conceito do apóstolo Paulo, o que define o caráter do cristão é o credo. O credo define o caráter. Na realidade, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então, se você crê certo, você vive de maneira certa. Se a doutrina, se a teologia é boa, logo teremos uma boa base para a unidade da igreja. Se a teologia não é boa, se a doutrina não é boa, se tem heresias no nosso meio, nós não teremos uma base boa para a unidade. Esse era o problema, e é nesse sentido que o apóstolo Paulo vai tratar daqui para frente.
estava acontecendo na igreja dos Filipenses, já começava a acontecer na igreja dos Filipenses alguns problemas doutrinários, alguns problemas teológicos. Uma heresia terrível começava a adentrar os arraiais da igreja dos Filipenses. E o apóstolo Paulo, então, ele começa esse capítulo 3, reforçando na vida dos seus leitores que, de fato, nós devemos nos alegrar em Cristo. Ele está dizendo, vou continuar falando sobre a questão da unidade e eu quero que vocês prestem atenção, dizia o apóstolo Paulo. Esse problema que está acontecendo aí é muito grave. E vocês podem observar que Paulo muda o tom. Daqui para frente, agora ele começa a falar com uma certa veemência, com mais dureza, um pouco mais rude. Ele já começa no versículo 2, dizendo qual era a heresia e que os hereges, ou seja, aqueles que estavam disseminando essa heresia lá, de fato, não eram dignos de um tratamento cortês. Ele já começa dizendo, esses cães, esses maus obreiros, esses que são falsos e que praticam a falsa circuncisão, eles estão causando problema muito sério, uma divisão muito séria. É óbvio, fica claro aqui, olhe bem para o texto que Paulo está falando aqui dos judaizantes, ou seja, daqueles, no caso aqui dos filipenses, especialmente daqueles que eram gentios, que tinham se convertido ao judaísmo e agora tinham se convertido ao cristianismo, mas queria mesclar esse cristianismo, queria misturar esse cristianismo. Então, eles estavam lá dentro da igreja, literalmente pregando que os crentes deveriam circuncidar, que os crentes deveriam cumprir uma série de questões, de coisas da lei, para poderem de fato agradar a Deus e obter a salvação. Isso era uma heresia, e na visão do apóstolo Paulo, essa questão doutrinária iria dividir a igreja, iria causar uma divisão muito séria na igreja. Então, ele escreve para corrigir essa questão doutrinária. De repente você já ouviu alguém dizer assim, não, eu escolho uma igreja pela sociabilidade que aquela igreja tem, pelo ambiente maravilhoso que aquela igreja tem, né, pelo o ambiente familiar, né, eu escolho aquela igreja porque eu me sinto bem lá naquela igreja, mas eu não dou muita bola para esse negócio de doutrina, não, esse negócio de teologia, isso só causa divisão. Eu não estou preocupado com a doutrina, não estou preocupado com a teologia, eu estou preocupado em me sentir bem. As pessoas pensam assim, mas isso é um erro crasso, né? Terrível, porque a doutrina tem relação com a saúde da igreja. Uma igreja que não tem uma teologia bem calcada nas Escrituras, uma igreja que não prega a sã doutrina verdadeiramente, ela de fato não terá uma saúde forte. Não será uma igreja saudável. Paulo sabia disso, e para ele a teologia era importante sim, a doutrina era importante sim, porque se você errar na doutrina, a sua prática será errada, o seu caráter será mal formado, porque o que forma o caráter do crente é a palavra de Deus, é a segurança que ele tem da doutrina correta. Então, se você crê na doutrina errada, de fato a sua prática vai ser errada, não vai agradar o Senhor. E a unidade da igreja, ela não se sustentará em cima de heresias, em cima de doutrinas frágeis. Por isso que o púlpito da igreja precisa ser realmente comprometido com a verdadeira doutrina, com a sã doutrina. De fato, os pregadores que são verdadeiros obreiros de Deus têm que estar preocupados em expor a doutrina verdadeira, independente se o povo gosta ou não, se vai criar um ambiente bom ou não. Essa situação, elas são secundárias. Não é isto que garante a verdadeira unidade da igreja. O que garante a verdadeira unidade da igreja é a doutrina correta, bíblica. É isso que Paulo está dizendo. Por isso é que ele foi bastante áspero, chamando aqueles hereges de cães, chamando aqueles hereges de falsos obreiros, maus obreiros, chamando aqueles hereges de portadores da falsa circuncisão.
circuncisão, dizia o apóstolo Paulo. Então está claro que ele está falando de judaizantes, de pessoas que estavam querendo mesclar a lei com a graça, pessoas que queriam dar uma ajudinha para Jesus Cristo. Em outras palavras, a doutrina que estava sendo ferida aqui, a doutrina que estava sendo debaixo de ataque aqui, no caso dos filipenses, era exatamente a doutrina da justificação pela fé. Uma das principais doutrinas da Bíblia, a justificação pela fé, uma das mais importantes doutrinas do escopo doutrinário do cristianismo, e que ao longo da história sempre tem sido atacada. E de fato, para o homem natural, é difícil aceitar a justificação pela fé. O homem natural, ele sempre está procurando alguma coisa para lhe gerar méritos. Falar para o homem natural que a salvação depende exclusivamente de Deus e não dele, e que ele não merece a salvação e que não consegue fazer nada para merecê-la, é realmente uma afronta para a natureza caída deste homem. Por isso, a tendência de querer fazer alguma coisa, a tendência de querer dar uma ajudinha para Jesus. E nesse caso, esses judaizantes estavam minimizando a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Esse era o problema. E continua até hoje. Até hoje tem muitos grupos que dizem, que ensinam, e na realidade, segundo o apóstolo Paulo, não podem merecer a nossa consideração. Segundo o apóstolo Paulo, se comparam a cães, são comparados a maus obreiros, estão prestando um desserviço. E, portanto, tem muita gente no meio cristão que acha que tem que fazer alguma coisa. E interessante, se eu começar a colocar alguma coisa para as pessoas fazerem, de fato, daqui a pouco a igreja vai estar superlotada. Se eu falar que você tem que sair de joelhos lá de onde está o Valdomiro e vir aqui, a pessoa acha bom, né? Porque ela chega aqui achando que tem méritos, e que então se faz digna daquilo. E assim por diante, e colocando a confiança nisso, naquilo outro. Todos vocês conhecem isso. Então, naquela época, estava acontecendo isto lá na igreja dos filipenses. Esses judaizantes estavam dizendo lá que o povo tinha que circuncidar de novo, que o povo tinha que, ou circuncidar, os que não tinham ainda, que tinha que cumprir coisas da lei, as questões cerimoniais, dias, etc. e tal. E o apóstolo Paulo disse, nada disso. Agora observe comigo, ele chama então essas pessoas, ele diz aí, acautelai-vos, ou seja, cuidado, estejam atentos, preste atenção. Então tem muita coisa que parece verdade, mas é mentira. Tem muitas coisas bonitas, mas na realidade são heresias terríveis. Então cuidado, acautelai-vos, dizia aí, preste muita atenção. Na época do Novo Testamento, no contexto bíblico, os cães não eram tão queridos como são hoje em dia, né? Naquela cultura do Oriente Médio, os cães eram animais inferiores e eram muitas vezes comparados com impuros, comparados com pessoas indignas, comparado com pessoas que não tinham respeito, moralmente não mereciam respeito. Na própria linguagem apocalíptica, João diz que fora ficarão os cães, referindo-se aos impuros, referindo-se àqueles que não têm vida santa, não foram separados. Então, Paulo diz, e outra coisa, os judeus costumavam considerar os gentios como cães. E Paulo agora diz, eles é que são cães, esses judaizantes é que são verdadeiros cães, indignos, impuros, hereges, minimizando a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. São maus obreiros, estão ensinando coisas erradas, né? Estão
confiando em si mesmos, estão pregando a salvação pelas obras, como se pudessem fazer alguma coisa e, portanto, serem dignos da salvação. Frontalmente, eles estavam atacando a doutrina da justificação pela fé. E quando eu falo da justificação pela fé, eu não estou dizendo que você vai ser salvo pela fé. Não. Na realidade, não é a fé que salva. O que salva é Jesus Cristo, é a obra de Jesus. E quando você crê na obra de Jesus, aí sim é que você recebe esta salvação. Então não tem méritos nossos, não tem méritos do homem, o mérito é de Jesus, a obra é dele. E quando chega qualquer um pregando outras coisas, dizendo que você que creu e, portanto, o mérito é seu, não, foi o próprio Espírito Santo que gerou no seu coração esta capacitação para você crer na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo diz que eles são falsa circuncisão. Então eles se vangloriavam por serem da circuncisão, cumpridores da lei, mas na realidade Paulo disse isso é falso, falsa circuncisão. A palavra que Paulo vai usar aqui para circuncisão é uma palavra inclusive diferente e que significa mutilação. Ele estava fazendo aqui uma referência ao assunto que ele já tinha tratado lá com os romanos, especialmente no capítulo 2. Na realidade, vocês são apenas mutilados, porque o coração de vocês continua longe de Deus. A circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração, né? Vocês receberam apenas a mutilação, mas não agradam ao Senhor. Então, por isso é que eles eram a falsa circuncisão. Agora acompanha comigo aqui, versículo 3. Paulo, no argumento desse, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós quem? Olha no versículo 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito, né? Que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, confiar na carne, o apóstolo Paulo, quando ele usa essa expressão, confiar na carne, ou seja, é confiar nas obras decorrentes da lei. Você fazer alguma coisa em cumprimento à lei e achar que por causa daquilo você tem merecimentos, você tem mérito. Então ele diz, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Por que que nós somos a verdadeira circuncisão? Porque nós adoramos a Deus no Espírito, ou seja, por meio do Espírito, através do Espírito, né? O Espírito que habita em nós nos leva a adorá-lo verdadeiramente, e não a nossa soberba de achar que fizemos isso ou fizemos aquilo, e portanto agora Deus tem que nos ouvir. Como na época de Isaías, capítulo 58, o povo jejuava e achava que Deus tinha a obrigação de atendê-los. E aí o profeta, boca de Deus, diz, jejuando assim como se vê, Deus não ouvirá. Porque o jejum verdadeiro é baixar o dedo ameaçador, soltar as ataduras, né? Você vê o faminto alimenta, você vê o nu cubra. Este é o jejum verdadeiro. Aqui o apóstolo Paulo diz, nós é que somos a verdadeira circuncisão, porque nós adoramos a Deus no Espírito, ou seja, o Espírito nos leva a essa adoração. Nós nos gloriamos em Jesus Cristo, não em nós mesmos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Na realidade, a obra foi de Jesus. A justiça que agradou a Deus foi a justiça de Cristo, não a sua, nem a minha, mas a de Cristo. Na realidade, a única obra que Deus, na essência, aceita é a obra de Cristo. E esta é eficaz e suficiente. Deus a aceitou. Portanto, Paulo diz, nós nos gloriamos em Cristo. Nossa glória está em Cristo, não em nós mesmos. Então nós somos a verdadeira circuncisão. E ele termina dizendo, nós não confiamos na carne, né? Confiar na carne aqui literalmente significa confiar nos méritos humanos. Nos méritos humanos, na essência, a essência do cristianismo não está naquilo que nós fazemos para Deus, naquilo
mas sim naquilo que Deus em Cristo fez por nós. E aí que está a essência do cristianismo. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração, porque esta foi a oração do salmista, no Salmo 51, no verso 16, quando ele diz, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então a essência do cristianismo não está naquilo que você faz para Deus, mas naquilo que Deus, em Cristo, fez por você. A essência do cristianismo não é o homem saindo à procura de Deus. A essência do cristianismo é Deus enviando o seu Filho unigênito para buscar os pecadores. Esta é a essência. Por isso é que o apóstolo Paulo estava bastante incisivo aqui, né? Bastante duro. Ele diz, portanto, não temos que dar ouvidos para estes cães, para estes maus obreiros, para estes falsos pregadores, ou seja, esses da falsa circuncisão, esses que estão orgulhando em si mesmo. E aí, neste momento, observe comigo aí, versículo 4 até o versículo 7. O apóstolo Paulo, ele faz aí um detalhe curioso aí, nesses versículos 4 até o versículo 7. Ele confronta aqueles falsos líderes. Ele confronta, ele diz, então tá bom, vocês querem medir forças? Vou dizer para vocês quem sou eu. E se alguém pode confiar em si mesmo, eu acho que eu posso. E ele começa então a colocar as suas credenciais. Então, na realidade, o apóstolo Paulo vai, no versículo 4 até o versículo 7, dizer que ele não confiava em si mesmo e não confiava nas obras humanas, não é porque ele não as tinha, não. É porque ele sabia que elas não tinham sentido, que elas não valiam de nada em relação à obra de Cristo. É por isso. Porque ele tinha. Olha aí comigo, ele diz aí, circuncidado ao 8º dia. Ou seja, até a família do apóstolo Paulo era uma família comprometida com a palavra de Deus, com o cumprimento da lei. Seus pais, quando ele nasceu, com 8 dias, foram lá e cumpriram a lei levítica. Circuncidaram o filho. Então ele diz, eu sou judeu de berço mesmo, né? Praticante da lei de berço. Meus pais cumpriram a lei com 8 dias. 8 dias eu fui circuncidado. Da linhagem de Israel, ou seja, da linhagem de Jacó. Eu não sou da linhagem de Ismael, eu sou da linhagem de Jacó, da linhagem de Isaac. Então eu sou da origem, eu sou verdadeiro, não sou falsificado. Da tribo de Benjamim. Essa era uma tribo muito importante em toda a visão judaica, porque foi a tribo que se somou a Judá, as únicas duas que permaneceram fiéis por um tempo maior, na época, logo depois de Roboão, da divisão do reino. Então ele diz, eu sou da tribo de Benjamim saiu o primeiro rei de Israel, Saul. Então ele diz, eu tenho, além de ser um judeu verdadeiro, além de ser da linhagem de Israel, ele estava dizendo o seguinte, eu sou da elite de Israel, né? Hebreu de hebreu, o texto diz, hebreu de hebreu. Isso aqui era uma coisa curiosa, ou seja, eu sou hebreu verdadeiro ao ponto de falar hebraico, que não era muito comum. Só os rabinos, as autoridades, pessoas muito especiais, pessoas muito comprometidas com a lei, que naquela época falava hebraico. A maioria, quando muito, falava aramaico. Outros já falavam só grego, já tinha aculturado. Paulo diz, eu sou hebreu de hebreu. Eu sei a língua, eu leio no original. Eu falo hebraico. Conheço as escrituras. E mais, do ponto de vista da religião, eu sou fariseu, ou seja, da turma dos poucos, dos separados. Sou fariseu e sou zeloso em todos os detalhes. E em relação aos cristãos, eu os persegui, fiz parte do grupo de perseguidor.
Então, se tem alguém aqui que pode se orgulhar, se tem alguém aqui que pode confiar nas obras da lei, se tem alguém aqui que pode confiar na carne, ou seja, nos méritos por causa da lei, eu posso confiar, dizia o apóstolo Paulo, muito mais do que esses cães, muito mais do que esses falsos profetas, esses falsos mestres, muito mais do que eles, eu posso. Entretanto, tudo isso que um dia foi importante para mim, tudo isso que um dia foi lucro para mim, tudo isso que um dia eu dava minha vida por isso, hoje eu considero como esterco, hoje eu considero como algo sem valor. Rejeitei tudo isso. Por causa de quê? O texto diz, por causa da pessoa de Cristo, primeiramente, por causa de Jesus. Segundo, por causa da obra de Jesus. Ou seja, eu percebi, dizia o apóstolo Paulo, que a obra de Jesus é incomparável. Portanto, você pode esforçar o máximo que quiser, tentar fazer o que for, mas vai ficar aquém da obra de Jesus. E se Jesus, a obra dele, já foi recebida pelo Pai, o Pai não vai aceitar nada menos do que o que Jesus já fez. Então é idiotice mesmo você achar que pode ser salvo pelas obras, achar que pode fazer alguma coisa para a sua salvação. E qualquer pessoa que estiver pregando isso em qualquer lugar, segundo o apóstolo Paulo, é um cão, ou seja, é um indigno, um imoral, é um falso mestre, porque Jesus já fez tudo, já fez tudo. Agora vamos aí, observe aí os versículos 7 até o versículo 11, versículo 7 até o versículo 11, eu vou ler aqui na linguagem, na Bíblia, na linguagem de hoje, só para você ter um entendimento muito interessante desse texto. Diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor mais. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor, ou seja, conhecendo agora a obra que Jesus fez, o significado da cruz, o que realmente Jesus conquistou para nós na cruz. Agora que eu sei disso e olho para aquilo tudo, os trambolhos da lei, tudo aquilo lá, isso não vale nada, é perda, dizia o apóstolo Paulo. Olha que coisa maravilhosa. E ele continua, olha o verso, o finalzinho do verso 8. E eu joguei tudo isso fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo Jesus que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus, está baseada na fé. Olha o verso 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. E o verso 11 ele encerra dizendo, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, para os irmãos filipenses, toma cuidado com essa heresia vai dividir a igreja. Doutrina divide a igreja, e nós temos que tomar cuidado e primar pela sã doutrina. Na realidade, não é pecado você se sentir bem aqui, não é pecado você gostar da comunhão que tem na nossa igreja, desse ambiente familiar, não está errado, mas não pode ser isto que te segure aqui. Não pode. Você tem que estar aqui convicto que aqui tem a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus, porque é isto que vai curar o seu coração, é isso que vai te fazer andar corretamente, é isso que vai fazer você ter o sentimento de Cristo, que foi cantado aqui, é isso que vai nos fazer verdadeiramente unidos.
é neste conhecimento que nós devemos prosseguir. E aí ele passa para o nosso versículo 12, né, até o versículo 16, que eu já li aqui, onde ele diz: em virtude disso, não que eu já tenha recebido ou que eu já seja perfeito. Ele está falando da perfeição final quando Jesus voltar, né? Eu ainda não sou perfeito. Todos nós ainda somos pecadores. Ainda temos dificuldades, né? Então, a perfeição, nesse sentido, nós não a temos ainda. Caminhamos para tê-la. Em breve, quando Jesus voltar, nós seremos como Ele. Paulo vai terminar o texto dizendo assim: por enquanto, não. Entretanto, ele diz ali, eu prossigo. Ele usa esse verbo 2 vezes, tanto aí no versículo 12, quanto no versículo 14. E prosseguir aqui significa correr concentradamente, esforçar com uma concentração muito grande. É como se ele estivesse numa corrida de 100 metros, e não dá nem para olhar para os lados. Eu tenho que olhar para o escopós, para o alvo, é a faixa que está lá na frente, e seguir sem piscar. Seguir neste conhecimento. Então Paulo está dizendo, gente, vocês não ficam dando ouvidos aí para esses falsos profetas. Não, às vezes a gente vê aqui, né, as pessoas ficam procurando e vão ouvir uma coisa, e ouvem uma outra heresia lá na internet, e vem não sei o quê e tal, e o Chico Xavier da vida, e acha bonito aquilo, e tantas outras coisas, né, e se impressiona com um obreiro não sei da onde, com um missionário não sei das quantas, aquilo tudo. Paulo disse, gente, nós temos que estar olhando para o alvo, concentrado, né? Nós temos que seguir em frente nesse conhecimento que nós já temos, ou seja, o que nós já sabemos de Cristo Jesus, a obra dele, nós precisamos seguir em frente, firmes. Ele diz assim, olha o que o texto diz, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Deus em Cristo te conquistou, agora siga neste alvo, siga neste propósito. Diz lá, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, ainda não chegamos lá, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? 2 pontos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas que Paulo estava falando aqui? A tentativa de fazer alguma coisa para ser salvo, ou seja, está falando aqui da salvação pelas obras, das penitências, né? Das quermesses, disso, daquilo outro. Isso eu já esqueci, deixei para trás. Vou me esforçar cada vez mais e deixar isso para trás e seguir agora olhando para Jesus. É isto que ele está dizendo, né? Olha aí, avançando para as que diante de mim estão. O crente, ele anda para frente, olhando para o autor e consumador da fé. Não, o segredo que Deus deu para Josué foi, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tenhas o cuidado de fazer tudo quanto está neste livro. Esse é o segredo. Então não fique aí como ovelha sem pastor, e buscando carrapicho aqui, acolá, etc. e tal, um monte de coisas, e visão disso e visão daquilo, e depois você fica toda atrapalhada, né? Como se nossa vida precisasse disso. Né? E fica por aí, daqui para lá, querendo achar o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus, a obra dele na cruz. Isto é o melhor de Deus. Olhe para isto, o autor e consumador da nossa fé. Então ele diz, e chega no versículo 14 e diz, prossigo para o alvo, ou seja, o propósito da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Aí agora ele chega no versículo 15 e diz assim, até parece que Paulo está se contradizendo, ele diz, pois todos que sois perfeitos. Olha, no versículo 12 ele disse que não era perfeito. E agora diz, todos que sois perfeitos. Aqui ele está usando a palavra teleios no sentido de maduro. Então ele está dizendo, agora, e eu falo para vocês, nós que somos maduros, você que entende o que eu estou falando, que sabe que a obra de Jesus foi suficiente, que a obra de Jesus é
eficaz e que não tem como acrescentar mais nada e fazer mais nada. Você que é maduro, continue com este pensamento. Ele diz ali, né? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, ou seja, esta consciência. Sigamos desta maneira. Agora, se porventura você ainda não alcançou essa maturidade, né? Prossiga para isso. Nós devemos ter paciência com os outros, para que todos cresçam. E aí ele volta ao tema novamente no versículo 17, né? Dizendo que a doutrina é muito importante, então nós não podemos abrir mão dela. Então hoje é muito triste quando a gente vê em muitos lugares líderes, né? Líderes cristãos negociando a doutrina para juntar gente, para fazer isso, para fazer aquilo outro. É muito triste, porque o apóstolo Paulo estava tão preocupado que ele volta ao assunto de novo. Olha o versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. O que eles são? Você que está acompanhando aí? Repitam, por favor. Então ele começou o texto dizendo, olha, eu vou dizer de novo, repetir isso não é cansativo para mim, mas é importante para vocês. E ele termina o texto dizendo, olha, várias vezes eu já disse, e digo de novo, e agora eu digo até chorando, esses que não consideram a sã doutrina, são inimigos da cruz de Cristo. E tem um sentido mesmo. São inimigos da cruz de Cristo, porque acham que pode resolver o problema deles com Deus sem a cruz de Cristo. E não existe outra maneira de haver reconciliação entre Deus e o homem que não seja por meio da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, de fato, é o grande milagre, é o melhor de Deus, é o maior de Deus. Porque observe bem que nós sabemos, pela boa doutrina, que Deus, ontologicamente, ou seja, o ser de Deus, Deus é justo no seu ser. Isso é verdade. Deus é justiça, Ele é justo no seu ser. E Deus disse no início que a alma que pecasse, essa morreria. E, portanto, mandar todo mundo para o inferno é um ato de justiça de Deus, porque todos pecaram. É fato. Mas na sua misericórdia, a Bíblia diz que no ser de Deus, Ele é amor. E para escolher alguns para ser objeto da sua glória, para ser vaso de honra, Ele teve de expressar o seu amor. Mas como é que concilia? Pensem comigo. Como é que concilia justiça com amor? Não tem jeito. Não tem jeito. Nem dentro da sua casa, na criação dos seus filhos, você não consegue conciliar a justiça com amor. Bem dizia o poeta Guerra Junqueira, quando ele disse, o justo não perdoa, o justo faz justiça. Então, se você é um pai justo, e orientando o seu filho, alertando o seu filho, você disse, se você fizer isso, aquilo, outro, etc, tal, que está errado, papai vai te dar uma surra. Se o garoto fizer, o que você tem que fazer? Se você é justo, você tem que dar uma surra nele. Porque se você não der uma surra, você não é justo. Não é isso? Então o justo não perdoa. Ele tem que fazer justiça. Mas como então? Como é que Deus conseguiu conciliar amor com justiça? Eu amo, mas eu sou justo. Única maneira foi através da cruz. Na cruz, Deus executou a sua justiça máxima, cravando nela o seu próprio Filho unigênito.
Mas na cruz também, Deus expressou de maneira extremamente profunda o seu amor. Porque lá Ele morreu por você e por mim. Morreu no nosso lugar. Então a cruz, ela concilia justiça e amor. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Quem minimiza, quem desvaloriza, quem rejeita o sacrifício de Jesus na cruz, é inimigo da cruz de Cristo. Não merece consideração. É inimigo da cruz de Cristo. Então, todo esse evangelho cor-de-rosa que está por aí fora, que diz que você tem que fazer isso, aquilo, outro, que você tem que dar oferta assim, que você tem que comprar o lenço, não sei das quantas, isso, aquilo, outro, um monte de coisa que está por aí, certo? Na realidade, são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Paulo, então, vai terminar o texto dizendo, falando a respeito destes inimigos, né? O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, os recursos, o dinheiro, né? São mercadejadores da palavra. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo estava falando de coisas que nós estamos vivendo hoje, todos os dias, hoje. Aí ele vai terminando o seu texto dizendo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Estamos sofrendo hoje, temos lutas e dificuldades hoje, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. E ele termina esta palavra dizendo, portanto, ou seja, diante de tudo isso que eu disse, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, como é que ele termina todos juntos? Permanecei deste modo, firmes, Senhor aqui é Jesus, Kyrios, firmes em Jesus, não fique dando ouvidos aí para estes cães, para estes maus obreiros, ou para estes da falsa circuncisão. Não se impressione com essas coisas. Não devemos nos impressionar. Permaneçamos firmes, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o nosso Senhor. Feche os seus olhos. Imagine agora, tente interiorizar o tamanho desta bênção. Então não precisa ficar profetizando aí o melhor de Jesus, o melhor de Deus, por exemplo. Você já tem. Mais do que isso é impossível. Mais do que isso é impossível. O que Jesus já fez. A doutrina da justificação pela fé. O que salva é Jesus, a obra de Cristo. E não a fé. Tomamos posse desta bênção, crendo nela. Agradeça a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para a salvação, nem eu e nem vocês, nenhum de nós precisa fazer nenhuma força, cumprir nenhuma lei, nenhuma ordenança. Por mais importante que isso tenha sido um dia, diante da obra de Cristo, isso não tem mais valor. Não tem. Então basta você crer na obra de Jesus, com a sua boca confessar que Jesus Cristo é seu Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que nós, com Ele,
seremos ressuscitados. Será salvo. Essa é a verdade. Oh, aleluia. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos dar mais valor a isso. Nós precisamos pensar mais nisso. Como Paulo diz, na sublimidade, no esplendor, na beleza desta obra poderosa. Oh, glória. E você que veio aqui hoje e ainda não teve essa experiência com Cristo, hoje é o dia aceitável. Se você ouviu a voz do Senhor, diz a Bíblia, não endureça o seu coração. Creia em Cristo Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. Aleluia. Faça a sua oração. Glória a Deus.